Olá! Hoje nós vamos tentar responder a pergunta: o que é sabedoria? Já vimos que a sabedoria e o temor a Deus andam juntamente com a pessoa de bem. Notaremos também que ter fé e boa conduta é uma questão de sabedoria. A sabedoria tem que estar presente até para escolher com quem compartilhará a sua vida. Amigos, sócios, parceiros conjugais. Decisões pautadas na sabedoria nos levará ao melhor lugar, ou seja, o lugar que Deus preparou para que estivéssemos, quer nesta ou noutra vida. Os capítulos de 9 a 15 de Provérbios nos orientará sobre o comportamento ético para o dia a dia. Vamos ler Provérbios 9:6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Deixar a insensatez nem sempre é simples, pois às vezes nos parece o caminho mais fácil. Viver sem responsabilidade, viver sem dar conta de seus atos. É muito comum, enquanto adultos, pensarmos que éramos mais felizes quando crianças, porque ao adulto só aumenta responsabilidades e compromissos. Em Provérbios 9:10 lemos: temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Sabedoria, então, é temer e conhecer a Deus. Segundo o dicionário, sabedoria é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a tomar nos diferentes contextos da vida. E não se consegue sabedoria sem conhecimento, sem conhecer ao máximo o que você deseja. E o temor a Deus não é o medo ou terror de um ser implacável, mas é um bom relacionamento com um Deus de amor que merece toda a reverência e respeito de nossa parte. Quando dizemos que sabemos de algo, é porque vivenciamos aquilo, ou experimentamos, ou conhecemos o gosto. Quando criança, eu lembro que às vezes a gente falava assim: não gosto disso. E meu pai dizia: experimenta primeiro, você nem provou para ver se gosta. E era interessante como às vezes isso mudava e às vezes a opinião continuava a mesma. Eu me lembro que já adulta, eu estava uma época internada e serviram quiabo. E aí eu fiquei lembrando do meu pai vendo aquele quiabo e pensando: meu pai falou que tem que experimentar primeiro. E eu fui experimentar, né? Mas comida de hospital também nem sempre é agradável, ainda mais quiabo. Mas eu me lembrei, foi um ensinamento que ele deu que estava na minha memória naquela época. Quando o rei Salomão, em sonho, falou com Deus, Deus lhe perguntou: o que você quer de mim? E ele pediu sabedoria. Ele podia ter pedido riquezas, poder, ele já era rei, mas ele pediu sabedoria, porque com a sabedoria ele seria capaz de tudo o resto. Ele conseguiria se manter com autoridade, uma autoridade sábia, ele conseguiria manter sua riqueza. Então, a gente deve lembrar de Salomão quando estamos no nosso dia a dia. Peça sabedoria a Deus para as decisões, desde as mais simples às mais complexas. Busque-a, não para demonstrar aos outros, mas para ser bênção para seus semelhantes e com isso honrar a Deus. Provérbios 10:2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O livro trabalha muito com o paralelismo, que são comparações que vão revelar significados importantes. Este paralelismo, por exemplo, aponta para resultados de cada atitude tomada na vida. É claro que existem sol e chuva sobre todos, existem males que outros nos causam, existem coisas inexplicáveis na vida,
Porém, o mais comum é vivermos os resultados de nossas escolhas. A justiça que nos livra da morte é Jesus Cristo. É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, também às vezes até nos cuidando em algum momento que nós deveríamos sofrer por algo que escolhemos errado. O texto deixa claro que tanto pai como mãe poderão se alegrar ou se entristecer a depender do caminho que os filhos escolhem. E Deus, como nosso pai, nós também podemos fazer isso com ele. Alegrar ou entristecer. Aí em todo Provérbios a gente vê com clareza como que, no fim das contas, cada um escolhe o seu caminho. Você tem seus aprendizados que recebeu, você tem as coisas que você acredita como verdadeiras e vai escolhendo o seu caminho pautado nisso. Provérbios 10, 12 e 13. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios do que tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. O maior exemplo de amor que temos está em Jesus Cristo. Ele, com seu sacrifício na cruz, cobriu a multidão de pecados que caía sobre toda a humanidade e nos dá a oportunidade de nos aproximarmos de Deus Pai. Deus conhece-nos desde sempre e mesmo assim resolveu entregar seu Filho. Quando Ele pede que sejamos íntegros em sua palavra, é para que nossa ética evidencie a quem seguimos. Não adianta ser bonzinho só quando e a quem lhe interessa. Deus não foi assim, não é assim. Jesus não foi assim e não é assim. E é importante que pareçamos com Ele cada dia um pouquinho mais. Guardar ódio e vingança é como veneno que você toma todos os dias, mas espera que o outro morra. Impossível. É preciso usar de sabedoria e deixar o amor de Deus fluir, tanto na hora de escolhas, de decisões, como na hora do perdão. É fácil? Claro que não. Mas temos um Deus que nos ajuda nesta luta interna, se permitirmos. Também não adianta encobrir o ódio, dizendo, mas não foi nada, isso não é nada. Isso é falsidade que lhe corrói por dentro da mesma forma. Então, em um momento de decisão errada, você precisa primeiro se perdoar e buscar a solução. Provérbios 10, 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Acolher, observar o que lhe é ensinado é o que mais dá segurança nessa vida. Mas quem se rebela, quem se torna rebelde, além de ficar perdido, ele leva outros à perdição. A Bíblia deixa claro que o rebelde, ele se braveja, mas é porque ele está sem saber que rumo tomar. Provérbios 11, 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Você quer dar prazer a Deus ou repúdio? A nossa justiça humana, ela é sempre muito parcial. Eu me lembro quando fui participar de um júri, em um julgamento em Ribeirão Preto, e até hoje eu me questiono se a pessoa, aquele rapazinho, era inocente mesmo, como os jurados decidiram, ou se foi um mau serviço dos advogados de acusação, porque o advogado de defesa, ele fez bem o seu trabalho. Então, às vezes, a gente não tem uma noção clara do que é certo, o que é errado, porque a nossa visão é parcial, a visão humana é parcial. Só Deus tem uma total visão da vida. E muitas vezes até o que a gente acha que necessita não é realmente o que nós necessitamos. Por isso vale a pena depositar a vida na sabedoria e no amor de Deus. Provérbios 11, 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros.
Vivemos um tempo em que líderes de diversos setores só querem poder. Não se preocupem em atender às necessidades de seus liderados. Ninguém é dono da verdade absoluta. Então, cerque-se de conselheiros sábios. Quando a liderança é séria e compromissada, o povo se sente seguro. É um grande privilégio, mas é uma enorme responsabilidade liderar alguém, liderar um grupo, liderar uma nação, então, quem mais, né? Capítulo 11, verso 22 diz assim: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Outro provérbio que me veio à mente diz assim: o tolo em silêncio pode se passar por sábio. Cuide com a sua discrição, até em sugestões. Você pode se arrumar, você pode ficar elegantemente bem arrumada, mas o mais importante é cuidar de suas palavras, para não ser inútil como uma joia preciosa no focinho de um porco. Capítulo 12, verso 1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Pensamos que disciplina é só para crianças, mas não é. Sempre temos o que aprender e melhorar, e enquanto há vida, há correções para serem feitas. Deus o ama suficiente para lhe corrigir, ou até mandar anjos que o corrijam, para que nessa vida você já aprenda a viver bem e consiga estar caminhando de uma forma melhor. Provérbios 12, 17 e 18. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Sempre o caráter de uma pessoa determinará suas ações e suas palavras. Então cuide do seu caráter, cuide do que você deixa entrar em seu coração. É preciso estar atento para que seus olhos não lhe preguem uma peça. Por exemplo, se iludir com a visão parcial do ocorrido e já sair correndo para testemunhar. A nossa língua deve ser sábia e trazer cura aos que nos ouvem. Uma das coisas que a sabedoria ensina é que não devemos nos precipitar em julgamentos. Capítulo 12, 25. Coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Na mesma linha da palavra sábia que cura, você pode ser um conselheiro sábio, que consegue ajudar alguém que está passando por uma ansiedade ou depressão. Só precisa do amor e sabedoria de Deus. Tenha uma palavra boa, seja um ombro amigo para alguém. Você vai perceber que você vai ser mais bem nutrido do que o próximo a quem você ajudou. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Muitos dos provérbios na Bíblia, eles podem ser adotados e praticados por pessoas que nem seguem a Deus, que já vai se dar bem. São provérbios éticos, de uma boa conduta social, mas regras como conquistar uma vida sábia só com Deus, impossível separado dele. Tem gente que se arruina sozinho, nem precisa de ajuda de ninguém. A sua própria língua desenfreada faz todo o trabalho. Pensar antes de falar é um ótimo exercício para conservar a vida. A escolha de nossas companhias pesa muito em nossos relacionamentos, mas a escolha de nossas palavras pesa muito mais. Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta, aos poucos terá cada vez mais. Em outra versão diz que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que se ajunta à força do trabalho terá aumento. Sempre ouvi dizer que o que vem fácil, vai fácil.
Outro ditado diz que todos invejam e querem meu sucesso, mas ninguém vê minhas lutas e quedas. É fácil você almejar o que alguém conseguiu, mas você sabe o caminho que ele percorreu? E você teria coragem de percorrer este caminho? Faça o que você ama com todo o amor que você tem e você verá o sucesso vindo automaticamente. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Pense num rio e suas duas margens. Se as duas margens não existirem, vai haver uma grande inundação, ou se romperem, né? Haverá uma grande inundação e destruição. Não hesite em disciplinar com amor e ternura. Criança precisa de limites, normas, regras, descontração, espaço para falar, para estudar, espaço para ser ela mesma. Isso é prova de amor. Aliás, quem não precisa de tudo isso? Quando eu estava aprendendo a dirigir, eu me lembro que nas aulas de baliza era muito mais fácil fazê-las se tivesse limites bem claros, uma marcação que eu pudesse enxergar facilmente, ou carros dos lados, mas quando o espaço era grande e incerto, com certeza o carro ficava torto, porque a disciplina dá essa margem, como dá para o rio. Disciplinar é ensinar os limites, não descontar sua raiva. Quando você estiver com raiva, espere um pouquinho ela passar. Capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Já reparou como a casa anda no ritmo da mulher? A mulher sábia tem o poder de construir a sua casa enquanto família e relacionamentos. Mas a mulher sábia também precisa cuidar de sua saúde emocional e espiritual, para que ela consiga desenvolver isso. Então, seja uma pessoa sábia. Cuide-se para poder cuidar dos outros. Capítulo 14, verso 26 e 27. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Todos queremos amparo e refúgio. Pessoas podem ajudar, mas a fonte disso é temer a Deus. Não tem coisa mais assustadora do que ter sua casa invadida. Em sua casa você se sente seguro, protegido, é o seu refúgio. E assim a gente deve se sentir também quando está nas mãos de Deus. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza segura, é aquele que ninguém pode destruir. Então se agarre a esse refúgio. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Novamente, o paralelismo nos mostra como escolher as palavras certas. E quando você escolhe a palavra certa, você pode se livrar de uma grande encrenca. Eu vejo com o cachorrinho que eu tenho em casa, que se você fala mais calmo com ele, mais dócil, é mais fácil dele te dar atenção do que se você ficar dando bronca, sendo ríspida. Então, se até um animal irracional percebe isso, quanto mais um ser humano, aquele que você convive. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos que a gente decorava esse versículo. E eu sempre tive em meu coração o desejo que eles tivessem sua própria responsabilidade de vida à medida que cresciam. Acredito ainda hoje que inculcar o temor, respeito no coração dos filhos é o melhor caminho. Que a gente possa entender que os olhos do Senhor estão em toda parte. Nada do que você faz fica encoberto por Ele em nenhum momento.
mesmo que pelas pessoas fiquem por um tempo. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Sempre a gente escuta essa frase: ninguém é uma ilha. Cerque-se de gente boa. Os amigos que escolhe têm grande influência em seu comportamento. Busque pessoas que lhe acrescentem sabedoria e conhecimento. Busque pessoas que possam lhe acrescentar algo para você melhorar enquanto pessoa. Provérbios 15, 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Deus sempre cuida do verdadeiro necessitado que confia nele. Mas existem pessoas que são orgulhosas, são soberbas. São pessoas que batem no peito e falam: eu consegui tudo sozinho. Eu, com meu esforço, fui capaz de conseguir tudo. Essas pessoas estão desconhecendo a ação de Deus em suas vidas. Estão desconhecendo que Deus, ele está cuidando de sua saúde, ele está te dando inteligência até, e ele está te dando oportunidades. Então, tenha essa humildade, né? Essa humildade de reconhecer que Deus, ele também está cuidando para que você alcance os seus sonhos, reconhecendo a graça dele o tempo todo. E para finalizar, Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Sabedoria, então, é a ferramenta fundamental para se viver bem. Ela começa com respeito a Deus e nos leva a conhecê-lo cada vez mais. Você precisa ter essa humildade de que precisa de Deus para você começar a galgar até chegar a conhecê-lo cada vez mais. É só pedir e depender dele, que todos os dias busquemos a sabedoria para viver. E porque viver com sabedoria é honrar a Deus que nos criou. Amém?